e em longevidade, portanto, saudável. Nós estamos situados na João V, em Lisboa, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, mas também exercemos a nossa atividade online. Portanto, acompanhamos muitas pessoas fora de Lisboa que fazem, portanto, os nossos programas, que fazem consultas connosco, mesmo à distância, inclusivamente fora de Portugal. E, portanto, se for esse o caso e tiverem vontade depois de, enfim, de entrar em contacto connosco, fica já a informação de que nós trabalhamos online também. Estas conversas vão ser todas gravadas e depois vão ser enviadas para quem fez a sua inscrição e podem, obviamente, partilhar com quem o desejarem. Mas nós temos tido algumas conversas também no Instagram da Clínica Tubi, que eu vos desafio a seguir. Nessa página de Instagram, nós temos muitas conversas que tivemos com o corpo clínico da clínica, nutricionista, psicóloga, e estas conversas ficaram todas gravadas, portanto, na nossa página de Instagram e também tem algumas destas conversas gravadas na nossa página de Facebook. Todos os meses nós temos um workshop deste género que partilhamos convosco. Já falámos sobre modulação hormonal, já falámos sobre o intestino, portanto, saudável, microbiota, já falámos sobre menopausa, sobre inflamação e hoje vamos falar aqui sobre obesidade. Temos muitas conversas gravadas e também mensalmente temos uma live que fica gravada com alguém que teve a oportunidade de fazer um dos nossos programas e que partilha com quem o desejar, portanto, o seu processo aqui na clínica, o processo pelo qual passou, as queixas que tinha, os benefícios que veio a ter a seguir, de forma a que as pessoas possam também identificar-se com as conversas que nós vamos tendo aqui. Aproveito ainda para vos dizer que no dia 11 de maio, sábado, entre as 9 da manhã e as 13 da tarde, iremos realizar um evento com o corpo presencial num auditório na Avenida Fontes Pereira de Mel. Esse evento é gratuito e contamos com o corpo clínico da clínica para partilhar, portanto, informações sobre longevidade saudável e iremos ter também um médico psiquiatra que virá da Suíça para falar de neurodieta, a dieta que influencia a nossa cognitividade, que influencia a forma como os nossos neurónios trabalham. Iremos também ter algumas figuras públicas, nomeadamente Bárbara Guimarães, Carla Salgueiro, entre outras, que estão a ser acompanhadas por nós e que nesse evento estarão também a prestar o seu testemunho de forma às pessoas perceberem que, na realidade, todos nós passamos por um envelhecimento natural e que deverá ser o mais saudável e com mais qualidade de vida possível. E posto isto, vamos dar então início aqui ao nosso workshop. Eu vou ver se consigo pôr. Filipa, está a passar? Sim, está tudo correto. bem? Está Está tudo correto, sim. bem. Muito bem. Então, posto isto, vamos então iniciar o nosso workshop, que hoje é dedicado à obesidade e dedicado às pessoas que têm mais peso para perder. E na realidade ainda continua, e eu gostaria de dizer, iniciar por aqui, ainda continua a haver, na minha perspectiva, uma discriminação muito grande em relação à pessoa com obesidade. Portanto, ainda faz parte portanto, do pensamento das pessoas, da forma como as pessoas pensam que a pessoa com obesidade é uma pessoa que preguiçosa, que não se mexe,
e é uma pessoa que comilona, que come muito e que tem muito pouca força de vontade e que por isso mesmo é obesa. E na realidade, essa não é de todo a verdade que existe ou que está perante uma situação de obesidade. Então, quando nós perguntamos, é possível perder 30 quilos sem cirurgia bariátrica? É. Portanto, usualmente, quando as pessoas têm muito peso para perder, hum, até há bem pouco tempo, e eu digo há bem pouco tempo, e vocês já vão perceber porquê, havia indicação para as pessoas serem submetidas a cirurgias bariátricas. Cirurgias em que existia, portanto, uma adaptação do sistema gástrico, e fruto dessa adaptação, existia também uma adaptação hormonal. E aí começa logo a perspectiva de que, na realidade, a obesidade é genética e a obesidade é uma condição fisiológica diferente de cada pessoa, para cada pessoa. Isto porquê? Porque quando se faz uma cirurgia bariátrica a uma pessoa com obesidade, essa pessoa necessariamente começa a ter menos fome. Tem menos fome porque o seu volume gástrico vai diminuir, mas também tem menos fome porque determinadas substâncias determinadas, proteínas determinadas, portanto, hormonas que são produzidas no sistema gástrico e que vão dosear o nosso apetite, ou seja, vão mostrar ao nosso cérebro que eu estou saciada ou que eu tenho fome, modificam-se perante essa cirurgia. O que quer dizer que de pessoas para pessoas, a produção dessas substâncias que promovem saciedade, e posso-me estar a falar em relação à grelina, por exemplo, que é uma substância produzida no sistema gástrico e que promove fome, e que tem uma produção, portanto, diferente quando a pessoa é submetida a uma cirurgia. E, portanto, até a fome, o grau de fome que cada pessoa tem, é também determinante no processo de obesidade. Ou seja, é determinante na predisposição para uma pessoa aumentar de peso. E hoje sabemos que a obesidade é uma doença crónica e, portanto, não deve ser nunca encarada com discriminação, portanto, é uma doença crónica e que é justificada maioritariamente pela genética. Eu sei que a maior parte das pessoas que me estão a ouvir, que muito possivelmente são pessoas com obesidade, essas pessoas, muitas vezes, elas próprias se discriminam e elas próprias, enfim, alegam não ter força de vontade, aumentar de peso porque não conseguem resistir, portanto, à comida, porque não têm força de vontade para fazer atividade física diariamente. E, na realidade, essas pessoas têm um preconceito relativamente a si próprias também. Preconceito esse que é, obviamente, está estabelecido em nós, porque toda a sociedade tem esse preconceito. E eu acho que nós temos vindo a fazer um trabalho no sentido de ultrapassarmos preconceitos relativamente à raça, à etnia, relativamente ao sexo, relativamente enfim, à homossexualidade, mas na realidade nós ainda não ultrapassamos este preconceito relativamente à pessoa com obesidade. E continuamos a discriminar a pessoa com obesidade, alegando que esta pessoa, portanto, só tem peso a mais porque é comilona e porque é preguiçosa. E na realidade isso não é verdade. Portanto, na realidade, umas pessoas têm mais predisposição para aumentar de peso do que outras. E a prova disso é que a maioria das pessoas que têm excesso de peso, os seus pais também têm excesso de peso. E há estudos que comprovam em gêmeos, que esses gêmeos, quando são separados à nascença e vão para outras famílias, os elementos dessas famílias de adoção não têm obesidade e essa pessoa que
filhos de pais biológicos com obesidade acabam por engordar mais do que os filhos biológicos dessa família de adoção, que não têm a mesma genética. E, portanto, nós temos hoje a noção de que existem causas que levam à obesidade e uma delas é a genética. Mas, por outro lado, também existem causas hormonais, existem causas ambientais, emocionais e outras. Portanto, na realidade, a obesidade é uma doença multidisciplinar e, por isso, deve ser tratada de uma forma multidisciplinar também. Existem vários graus de obesidade. Existe o grau de obesidade 1 e esta divisão em grau 1, grau 2 e grau 3 é aferida pelo índice de massa corporal que vai ser aferido por essa fórmula que nós vemos aqui no canto do ecrã, ou seja, o peso em quilos a dividir pela altura ao quadrado. Isto dá-nos o índice de massa corporal e o índice de massa corporal de grau 1 está entre os 30 e os 35. O nível de obesidade, porque entre os 25 e os 30 nós temos excesso de peso, e depois dos 30 aos 34,9 nós temos grau 1, dos 35 aos 39,9 nós temos grau 2 e depois temos o grau 3, ou obesidade já grave, severa, que é acima dos 40 de IMC. E obviamente que estes graus de obesidade estão associados à patologia. E quanto mais é elevado o grau de obesidade, mais predisposição, mais probabilidade nós temos de desenvolver doenças relativas à obesidade, que vocês todas conhecem e que nós sabemos. A ideia hoje não era tanto aqui explorar as doenças que estão associadas à obesidade, porque já todos nós sabemos que a obesidade promove cancro, a obesidade promove doença cardiovascular, a obesidade promove inflamação, como nós vamos ver, a obesidade promove demência. Portanto, a obesidade está de facto associada a uma mortalidade muito maior. Mas mais do que hoje saber as patologias associadas à obesidade, interessa-nos perceber como é que nós conseguimos deixar de uma forma eficaz e duradoura de ser, portanto, de ter obesidade. Para além dos graus de obesidade, existem tipos de obesidade. E existe a obesidade androide, que vemos no homem, e existe a obesidade genoide, que vemos nesta mulher. Ou seja, a obesidade androide concentra-se, tem a configuração de uma maçã e concentra-se preferencialmente na região abdominal, tronco e peitoral, e a obesidade genoide tem a configuração de uma pera e concentra-se maioritariamente na região das coxas, nádegas, também, obviamente, nos braços, e tem a configuração de uma pera. O contrário também pode acontecer, ou seja, esta gordura ginoide é mais característica das mulheres do que dos homens. No entanto, também existem mulheres com obesidades androides. Existem mulheres que acumulam gordura preferencialmente na região abdominal, em vez de ter este tipo de obesidade ginoide. Nós sabemos que a obesidade androide é mais, portanto, é mais perigosa, oferece mais predisposição para patologia do que a obesidade ginoide. A gordura que é acumulada nas coxas portanto, e nádegas tem até um efeito protetor em termos de doença cardiovascular. A gordura acumulada na região abdominal é mais inflamatória. E dentro desta região abdominal, portanto, quando falamos de gordura abdominal, nós podemos falar de duas camadas: a gordura abdominal subcutânea e a gordura visceral. A gordura visceral é aquela que nós vemos aqui na imagem, que está para além do músculo, na cavidade abdominal e que está junto às vísceras.
E a obesidade, a gordura subcutânea, é esta que nós temos, esta prega adiposa, esta prega de gordura que nós temos entre a pele e o músculo, esta, portanto, camada que nós conseguimos agarrar. A gordura visceral nós não conseguimos agarrar e ela situa-se na cavidade abdominal, e esta é uma imagem do que acontece aos nossos órgãos quando existe gordura visceral. O órgão, portanto, que está normal é um órgão vermelho sem ter associado a gordura. Quando vemos um órgão que está a ser rodeado por gordura visceral, esse órgão tem gordura, portanto, na sua composição, o que o faz ficar menos protegido relativamente à doença. Esse órgão funciona menos bem, promove mais inflamação, quer em si, quer uma inflamação sistémica para o resto do corpo. Então, quando nós falamos de inflamação sistémica ou inflamação crónica, é o contrário de uma inflamação aguda. A inflamação aguda é a inflamação que nós temos num dedo, que nós temos num dente e que é provocada por um agente patogénico, um vírus, uma bactéria, e que vão, portanto, de alguma forma, invadir este órgão e promover uma inflamação que é aguda, que pode ser muito elevada num determinado momento, mas que depois esse grau de inflamação tende a baixar quando essa inflamação passa num dente, por exemplo. Mas a inflamação crónica é também promovida por agentes patogénicos, mas é uma inflamação que se mantém. É de baixo grau, contrariamente à inflamação aguda, que é de elevado grau, mantém-se, portanto, permanentemente, de uma forma persistente, de baixo grau, mas permanente, crónica. E o que acontece é que esta inflamação crónica, esta inflamação sistémica, está muito associada à obesidade. As pessoas com obesidade, quase todas, para não dizer todas, estão com um grau de inflamação crónica já estabelecido. E nós conseguimos aperceber isso avaliando o índice de inflamação de um corpo, através de determinados parâmetros que nos permitem perceber se este organismo está inflamado ou não. E um organismo inflamado é um organismo que vai adoecer mais facilmente, é um organismo que vai ter demência mais facilmente, é um organismo que tem doença cardiovascular, que tem perda de osso, que tem perda de músculo, é um organismo mais cansado, é um organismo fisicamente e mentalmente. E, portanto, muitas das queixas que nós temos diariamente são atribuíveis a este grau de inflamação que o nosso organismo tem e que está sempre associado à pessoa com obesidade. E, por outro lado, os agentes agressores, os agentes patogénicos que promovem essa inflamação crónica, são também, para além de outros, os alimentos. E vamos rapidamente passar aqui por alguns dos alimentos que nos inflamam, que nos engordam, obviamente, que nos fazem ter uma camada de gordura associada ao nosso sistema, portanto, ao nosso corpo, e, portanto, nós acabamos por ter gordura no nosso corpo motivada por alimentos que nós comemos e que se vão armazenar sob a forma de energia, sendo que na pessoa com obesidade existe uma maior predisposição para esta pessoa acumular gordura. Esta pessoa tem mais facilidade e é mais eficaz a acumular gordura do que a pessoa que não tem predisposição genética. E, por outro lado, esta pessoa tem mais dificuldade em eliminar essa gordura do que aquela pessoa que não tem predisposição genética. Então, este tipo de alimentos processados são alimentos que nos inflamam, são alimentos que, obviamente, causam obesidade. Alimentos como as carnes gordas, os produtos lácteos e óleos vegetais são também alimentos que
promovem o aumento de peso e promovem o aumento da gordura corporal e de uma forma inflamatória. As carnes gordas processadas, como as salsichas, o fiambre, o presunto, as linguiças, o bacon, são tudo alimentos que, por terem muita gordura e a forma como esses alimentos são confeccionados, fazem com que nós tenhamos um processo inflamatório que nos vai engordar ainda mais, mas nem toda a carne é prejudicial e existem carnes de boa qualidade, de boa proveniência, que são úteis e benéficas para a saúde. E, portanto, a pessoa com obesidade pode e deve ingerir carne, desde que não ingira uma grande quantidade de gordura e, principalmente, se esta carne for de boa proveniência. Os lácteos são outro grupo de alimentos que nós hoje sabemos ter um potencial inflamatório, quer pela gordura, portanto, que estes alimentos têm, quer pela lactose, o açúcar que estes alimentos têm, que, de certa forma, nos fazem inflamar, porque muitas pessoas são intolerantes à lactose, mas também pela proteína do leite que estes alimentos têm e que ela pode ser também inflamatória. Contudo, existem proteínas que são mais, a proteína do leite, existem proteínas que são mais inflamatórias do que outras, e a proteína, a caseína A1, é mais inflamatória do que a caseína A2, e estas, portanto, proteínas estão com acumulações diferentes em vacas diferentes. E por isso nem todos os lácteos são iguais e existem queijos como o Camembert, o Brie ou o Roquefort que podem ser melhores escolhas quando se fala de lácteos e quando se fala de inflamação. Os queijos de cabra são melhores do que os queijos de ovelha e do que os queijos de vaca. No entanto, os queijos curados são ainda melhores do que os queijos frescos, ao contrário daquilo que a gente sempre ouviu dizer. E, portanto, o ideal será nós ingerirmos queijo de cabra e curado. Quanto mais curado, menos inflamatório esse queijo é. O açúcar, obviamente, é um alimento extremamente inflamatório e principalmente os açúcares refinados. E principalmente quando estamos, portanto, a associarmos este açúcar a alimentos muito processados, como esses que nós vemos aqui na imagem. Os doces, os refrigerantes, os bolos, as bolachas, são alimentos que promovem inflamação e, por conseguinte, também, portanto, obesidade. Os óleos processados, como o óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de girassol, que nós vemos aqui na imagem, são alimentos também processados que promovem, portanto, inflamação. E o glúten, que tanto se ouve hoje e que está presente em muitos em alimentos como esses que vocês veem aí na imagem, e no pão, bolachas, croissants, cereais, macarrão, são alimentos que têm glúten, que é uma proteína que promove inflamação a nível intestinal e que, por conseguinte, quando ingerida de uma forma recorrente, acaba por gerar uma inflamação que mais tarde vem a gerar obesidade também. E, regra geral, estes alimentos são também acompanhados de uma carga muito grande de hidratos de carbono e, normalmente, hidratos de carbono de absorção muito rápida, o que promove, obviamente, obesidade e o que promove inflamação. Mas, pelo contrário, temos alimentos anti-inflamatórios, que são muito ricos em antioxidantes, são muito ricos em vitaminas, em minerais, em fibras e que vão desinflamar o nosso organismo, contribuindo para uma diminuição da inflamação e, por outro lado, para o controlo de peso. Peixes ricos em ômega 3, sardinha, pescada, cavalo, bacalhau, robalo, salmão, atum, carapau, são alimentos que devem estar presentes também numa alimentação para perda de peso na pessoa com obesidade, porque, para além de serem extremamente saciantes, são ricos em ômega 3, que é um ácido gordo extremamente desinflamatório.
Os frutos e as sementes, os frutos secos e as sementes são também que têm também ômega 3, fibras antioxidantes que promovem a desinflamação, portanto, do organismo e, portanto, devem estar presentes também quando falamos numa estratégia holística, uma estratégia integrada para perda de peso na pessoa com obesidade. A pimenta ou cominha, ou seja, as especiarias são ótimas formas de cozinhar e que combatem a inflamação e que nos ajudam, obviamente, a perder peso também. E o azeite extra virgem, este tipo de gorduras, deve estar também presente nas pessoas que adotam, portanto, uma dieta anti-inflamatória numa estratégia integrada para perda de peso sem cirurgia. Paralelamente portanto, à alimentação, que deve estar presente portanto, nesta estratégia de perda de peso para a pessoa com obesidade, porque como sendo a obesidade uma doença crónica multidisciplinar, também a sua, portanto, abordagem deve ser multidisciplinar. E, portanto, as pessoas devem ser acompanhadas por uma nutricionista que vai compor um puzzle que é a nutrição anti-inflamatória para estas pessoas especificamente, porque as pessoas são todas diferentes e apesar de eu ter estado a dar dicas generalistas, obviamente que depois estas pessoas devem ser acompanhadas por uma nutricionista que vai especificamente criar a abordagem certa para cada um de nós. Curiosamente, as pessoas com obesidade são pessoas que, à partida, têm grandes alterações hormonais. E é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que alguém com obesidade e que tenha 30 quilos para perder não tenha, portanto, alterações hormonais, quer porque já as tinha e que de alguma forma isso depois condicionou e predispôs esta pessoa para o aumento de peso, quer porque a própria gordura que a pessoa, entretanto, ao longo dos anos foi acumulando e o processo inflamatório que essa pessoa tem, vai também promover alterações hormonais e, portanto, estamos num ciclo da qual é muito, muito difícil de sair, quer porque, ao estarmos inflamados, engordamos e criamos, portanto, alterações hormonais, criando alterações hormonais, eu vou engordar ainda mais, eu vou inflamar ainda mais, e tudo isto se retroalimenta, sendo difícil à pessoa com obesidade sair deste ciclo. Então, as pessoas com obesidade muitas vezes têm déficits de progesterona relativamente portanto, ao estrogênio. São pessoas que, as mulheres em idade fértil com obesidade, muitas vezes estão em dominância estrogénica, porque são mulheres que o próprio tecido gordo está a produzir estrogénios e, portanto, esta mulher acaba por ter muitas vezes déficit de progesterona, excesso de estrogênio, isto promove alterações no ciclo menstrual, faz com que esta mulher mais tarde, se não equilibrar estas hormonas, acabe por ter problemas ao nível do útero, pode inclusivamente entrar em menopausa mais cedo e ter problemas na fertilidade, se ainda deseja, portanto, ser mãe, e esta mulher vai ter mais predisposição para aumentar de peso, vai ter mais predisposição para inchar, vai ter mais fome e mais dificuldade em controlar o peso. Isto são algumas das hormonas que têm que ser avaliadas na pessoa com obesidade, porque, regra geral, a pessoa com obesidade tem alterações destas hormonas que nós temos aqui e de outras que nós avaliamos também, e que, se houver alguma alteração, têm que ser controladas paralelamente ao processo de adoção de uma alimentação saudável, porque senão esta pessoa vai ter muita dificuldade em controlar a fome, esta pessoa vai ter muita dificuldade em controlar a eliminação de gordura do seu corpo, vai andar muito mais cansada, vai andar muitas vezes em idade fértil com anemia, ou seja, estas pessoas vão andar com um corpo muito inflamado, muito desprotegido e por isso mesmo acabam por ter até mais tendência para comer
mesmo quando não necessitariam de ingerir aquelas calorias. Daí que seja fundamental, para além de avaliar o índice de inflamação que falámos há pouco, avaliar também o perfil hormonal destas pessoas e regular, através da administração de hormonas bioidênticas, o gerar um equilíbrio no organismo desta pessoa, enquanto esta pessoa adota um estilo de vida saudável que passa por ter a alimentação que falámos há pouco, passa pela realização da atividade física, porque a pessoa que tem mais força, que tem as suas hormonas controladas, a pessoa que tem uma alimentação mais adequada, começa também a ter mais capacidade para realizar atividade física. E então aqui já teremos três vértices do triângulo: a alimentação, o exercício e a modulação hormonal de que estas pessoas necessitam. Mas para além das hormonas, muitas vezes estas pessoas estão com déficit de vitaminas, estão com déficit de minerais, estão com déficit de outras substâncias causadas pela inflamação, e estas pessoas, para além de fazerem uma reposição hormonal, estas pessoas devem também fazer uma reposição de vitaminas, de minerais que previamente devem ser avaliados. Então, nós fazemos também uma avaliação dos déficits de vitaminas e de minerais que estas pessoas têm. E se estas pessoas tiverem déficit de vitamina B, se tiverem déficit de vitamina D, estas pessoas vão ter os seus sistemas de eliminação e troca energética comprometidos. E, obviamente, estas pessoas vão ter mais dificuldade em eliminar a gordura no seu corpo. Por isso, nós temos que avaliar o grau de inflamação do corpo desta pessoa. Nós temos que avaliar a composição corporal do corpo desta pessoa. Massa gorda, massa magra, metabolismo, água dentro das células, água fora das células, tudo isto deve ser avaliado. Na nossa clínica é feito por uma fisiologista do exercício e é feito ao longo do processo, para além da composição corporal, para além da avaliação do índice de inflamação. Vamos avaliar também o perfil hormonal, como falámos há pouco, dependendo da fase da vida em que esta mulher ou este homem estão, porque são fases diferenciadas em termos hormonais. E nós sabemos que a mulher com obesidade, quando chega aqui à menopausa, esta mulher vai engordar ainda mais. E o homem, que ao longo da vida vai diminuindo o seu, portanto, vai havendo um declínio hormonal, vai diminuindo a sua produção hormonal, nomeadamente de testosterona e outras hormonas, vai também tendo mais predisposição para aumentar de peso, sendo que já tinha previamente, portanto, passada pela sua genética. E a outra avaliação que nós temos necessariamente que fazer é aos déficits de vitaminas, de minerais que este corpo tem, e depois fazer uma suplementação à medida deste corpo. Porque a suplementação deve ser feita especificamente para cada pessoa individualmente. Porque as pessoas não são iguais e eu posso ter um nível, portanto, um déficit de vitamina D e outra pessoa não tem. Eu posso metabolizar essa vitamina D de uma forma completamente diferente de outra pessoa e, portanto, a quantidade de suplementos que eu devo fazer, as doses que eu devo fazer, estão dependentes inicialmente de uma avaliação e dependentes depois da forma, portanto, que eu vou metabolizar essas vitaminas e estes minerais. E, por último, falta-nos aqui este último slide da medicação para a obesidade. E nestes últimos anos tem-se vindo a observar na medicina, portanto, uma produção de medicação que se está a tornar muito eficaz e que promete acabar com as cirurgias da obesidade. Ou seja, obviamente que isto não vai ser para todas as pessoas, mas na realidade promete de uma forma relativamente segura e muito eficaz ajudar na perda de peso e fazer com que essa perda de peso seja, portanto, duradoura.
Já existe alguma medicação no mercado, mas tem vindo a ser cada vez mais estudada, portanto, na medicina, e cada vez mais estas moléculas que ajudam as pessoas com obesidade, portanto, a emagrecer, têm vindo cada vez mais a serem desenvolvidas e a serem cada vez mais eficazes. Devem ser sempre prescritas por um médico endocrinologista, especialista em obesidade, que depois de avaliar as condições deste organismo, vai perceber se a pessoa é candidata ou não a fazer uma medicação. A regra geral, estas pessoas são candidatas, quando estamos a falar de pessoas com obesidade e pessoas com muita predisposição para aumentar de peso, regra geral, essas pessoas são boas candidatas, portanto, a fazer uma medicação para a obesidade, concomitantemente à adoção de uma dieta anti-inflamatória, da realização de exercício, da reposição hormonal e da reposição de vitaminas e minerais, como tivemos a falar até agora, e por isto é que isto deve fazer parte de um todo. Estas medicações assentam muitas vezes, portanto, na forma como nós metabolizamos os açúcares e assentam muitas vezes na nossa saciedade. Estas medicações acabam por diminuir consideravelmente o apetite, as pessoas ficam francamente mais saciadas e acabam por ter uma ingestão muito mais baixa, acabam por conseguir também tratar a sua resistência à insulina na maior parte das vezes, que é um dos travões para a eliminação de gordura corporal, e, portanto, quando prescrito por um médico especialista nesta área, é um adjuvante nesta perda de peso em substituição de uma cirurgia. Vocês obviamente têm vindo a ouvir falar, portanto, do Ozempic, por exemplo, que é uma medicação injetável e que promove perdas de peso consideráveis e é bastante eficaz, e por isso tem havido uma ruptura de estoque muito grande, portanto, pela sua eficácia, quer no tratamento da obesidade, quer, portanto, no tratamento da diabetes, que foi inicialmente a razão pela qual essa medicação foi criada para o tratamento da obesidade, mas rapidamente se percebeu que essa medicação tinha um impacto grande na sociedade e que promovia uma perda de peso considerável. Em relação a este tipo de medicação, existe, portanto, associada uma perda de massa muscular que não é um benefício, obviamente, para a pessoa com obesidade que está a perder peso, e por isso mesmo, quando da adoção deste tipo de substância, as pessoas inquestionavelmente deveriam fazer atividade física de forma a preservarem ao máximo possível a sua massa muscular. Entretanto, estas moléculas têm vindo a ser, portanto, têm vindo a desenvolver-se e têm vindo a ser melhoradas, e mais recentemente já apareceu no mercado português outro tipo de medicação, também ela injetável, e que promove também uma perda de peso considerável, e mais recentemente ainda foi, portanto, criado um medicamento, este sim, com o objetivo, portanto, de tratar pessoas com obesidade, que é o Wegovy, e esse medicamento, não sendo comparticipado, tem um benefício, obviamente, nestas pessoas com obesidade, quando são boas candidatas ao fazer e quando têm uma boa tolerância para essa medicação, havendo sempre a preocupação disto ser feito, portanto, paralelamente a tudo aquilo que falámos há pouco. Portanto, na substituição de cirurgias da obesidade, portanto, uma alimentação saudável, que é muito mais facilmente tolerável na pessoa com obesidade, estando esta pessoa medicada.
não é? Portanto, uma portanto, das dificuldades que a pessoa com obesidade encontra é no cumprimento dos planos alimentares, da abordagem alimentar, porque tem fome, porque não se consegue, na maior parte das vezes, controlar, quer seja do ponto de vista emocional, quer seja do ponto de vista fisiológico, acaba por o conseguir fazer de uma forma muito mais eficaz quando está sobre o efeito deste género de medicações. No entanto, deve haver sempre a preocupação destas pessoas, enquanto estão sobre o efeito dessas medicações, terem uma alimentação saudável que as protege, portanto, de virem a ganhar peso outra vez quando essa medicação for interrompida, seja por que razão for o médico decidir que vai interromper essa medicação. É óbvio que existem sempre riscos associados, portanto, à administração de uma medicação, e por isso mesmo é que tem que ser um médico especialista portanto, a prescrever, a fazer um diagnóstico inicial para perceber se esta pessoa vai tolerar bem e a fazer um diagnóstico e um follow-up desta pessoa para perceber se esta pessoa pode continuar a utilizar essa medicação. Óbvio que depois da pessoa chegar ao peso pretendido, podem ser diminuídas as doses, as pessoas eventualmente já têm hábitos de atividade física, as pessoas já têm hábitos de alimentação saudável e conseguem, portanto, controlar e gerir melhor o seu peso a posteriori, mas se eventualmente depois houver uma tendência para reganho de peso, já a posteriori, isso deve ser discutido com o clínico numa tentativa de perceber qual e se há eventualmente uma medicação de manutenção que permita, portanto, as pessoas conseguirem ir gerindo o peso ao longo da vida depois de o perderem. Portanto, a perda de 30 quilos numa pessoa é possível, sem cirurgia, desde que acompanhada por especialistas que a ajudem a colmatar todas estas áreas, porque para uma pessoa, portanto, com muito peso para perder, só a dieta, só o exercício torna-se difícil, não quer dizer que existam pessoas que não o consigam fazer, e se o conseguirem fazer, obviamente será sempre melhor, principalmente se essas pessoas não tiverem, portanto, doenças associadas. No entanto, para a maioria das pessoas, nós sabemos que é muito difícil e por isso é que os números de obesidade têm vindo a aumentar, e daí a necessidade de se terem criado este tipo de medicação que, no fundo, vai ajudar estas pessoas com obesidade, havendo sempre o cuidado clínico porque nós sabemos que nem sempre isso é feito, e daí a necessidade de rebater esta temática. Esta medicação pode ser, portanto, muito útil à pessoa com obesidade, desde que acompanhada por um clínico que vai fazendo as avaliações necessárias para ver a tolerância, portanto, das pessoas a este tipo de medicação. E nós sabemos que cada vez mais estão a ser preparados medicações melhoradas ainda, no sentido de serem mais bem toleradas, no sentido de terem menos efeitos adversos e, portanto, para ajudar as pessoas com obesidade, porque nós sabemos que os números têm vindo a aumentar e que, na realidade, as pessoas no futuro vão estar ainda com mais obesidade. E, por outro lado, vivemos numa sociedade que também potencia, portanto, a obesidade e que no futuro, portanto, os números de pessoas com obesidade vão ser ainda maiores. E daí a necessidade de educar as pessoas no sentido de haver esta estratégia multidisciplinar com uma equipa de especialistas que ajudam as pessoas a ultrapassar esta doença. Deixo-vos aqui, portanto, o último livro que escrevi sobre anti-inflamação. É um livro que fala da inflamação crónica que eu falei no início deste workshop e que, obviamente, está totalmente indicado para as pessoas que estão em processos de perda de peso grande, tem
um conjunto de receitas no seu último capítulo que são receitas anti-inflamatórias e que podem, portanto, ser adotadas para uma alimentação de perda de peso. Com isto, nós vamos. Estava aqui a ver uma pergunta que a minha colaboradora me está, portanto, a pergunta, ou um comentário. Helena Feliciano escreveu: é o meu caso, obesidade e necessidade de limitar 30 quilos. E menopausa precoce, preciso dessa medicação. Obviamente que tanto, portanto, esta senhora que teve a amabilidade, a Helena, de partilhar connosco o seu caso, como outras pessoas que nos estejam a ouvir, devem, obviamente, fazer, portanto, um diagnóstico e perceber se são, obviamente, pessoas que estão candidatas, portanto, a este tipo de medicação, mas sempre, e volto a referir, porque é muito importante, a adoção paralelamente de hábitos de vida saudáveis, porque só este todo é que vai conseguir fazer com que nós consigamos perder peso e não voltarmos a engordar. Porque, na realidade, a maior parte das pessoas que até consegue perder peso, depois acaba por voltar a engordar porque não adotou um estilo de vida saudável. Daí a necessidade de fazermos uma abordagem multidisciplinar. Eu vou agora deixar-vos vir aqui, venho agora aqui ter convosco um bocadinho, dou-vos ainda alguns minutos para colocação de perguntas para quem o queira fazer. Volto a dizer para as pessoas que entrarem posteriormente que nós exercemos a nossa atividade em programas de gestão do peso e em programas de envelhecimento saudável. Estamos situados em Lisboa, na João Quinto, na estrada que vai, portanto, das Amoreiras para o Rato. Mas também, portanto, realizamos consultas online para aquelas pessoas que não são de Lisboa ou não têm possibilidade de se deslocarem, portanto, aqui presencialmente à nossa clínica. Deixo-vos alguns minutos para colocarem algumas questões. Esta conversa foi gravada e vai ser, portanto, depois partilhada com as pessoas que se inscreveram neste workshop e por todos vocês, que podem também partilhar com, portanto, com outras pessoas. Temos gravado estas conversas em outros workshops que realizamos e, portanto, muitas destas conversas estão gravadas na nossa página de Instagram da Clínica Tubi, onde temos muitas conversas com os nossos clínicos sobre intestino, sobre modulação hormonal na menopausa, sobre modulação hormonal para homens também, sobre fome emocional, que é uma dos sintomas, das causas, portanto, da obesidade portanto, que alegam que as pessoas têm e que acabam por as fazer desenvolver obesidade, um padrão de fome emocional, não é? Porque as pessoas, ao não estarem felizes com o seu corpo, muitas vezes acabam por sofrer emocionalmente e encontram na comida um certo conforto. E por isso temos conversas também sobre esta temática. Caso queiram colocar alguma questão, eu terei todo o gosto em, portanto, em vos responder. Podem fazê-lo por escrito, podem ligar o vosso microfone e colocar a vossa pergunta. Bom,
Julgo que de momento não há questões. Podem sempre fazê-lo a posteriori, se sentirem mais confortáveis, que nós temos todo o gosto em vos responder a estas questões. Queria deixar-vos, de facto, a mensagem de que tenha perfeita noção da pessoa com, portanto, obesidade ser uma pessoa que está muitas vezes em sofrimento, quer porque, obviamente, não se sente confortável no seu corpo, quer porque muitas vezes tem doença associada, quer porque muitas vezes se sente alvo de discriminação dos outros, quer de si próprio. E, portanto, temos que todos começar a passar a mensagem de que a obesidade é uma doença, é uma doença crónica e que as pessoas necessitam de ter ajuda e que muitas vezes, portanto, adotar uma medicação paralelamente a um estilo de vida saudável, quando ela é adequada para essa pessoa, não é um boicote, não é fazer batota, não é um facilitador do processo porque essa pessoa é preguiçosa ou comilona. É porque esta pessoa tem uma doença crónica e necessita de ajuda. E daí que vejam e espalhem esta mensagem, porque eu acho ainda, sinceramente, que, e posso dizê-lo sendo uma mulher com um peso saudável para a minha idade, continuo a achar que existe muita discriminação com a pessoa com obesidade. E, portanto, ouço os comentários, e esses comentários são muitas vezes, portanto, colocados pelos magros, mas também são muitas vezes colocados pela pessoa com obesidade, que inclusivamente a si próprio se discrimina. E daí que haja, portanto, necessidade de passarmos esta mensagem e de ajudarmos as pessoas. Diz a Helena Feliciano, vou marcar uma consulta de avaliação com a professora Teresa Branco e pedir também a colaboração da médica endocrinologista. Muito obrigada, Helena Feliciano, pela confiança. Obviamente que terei muito gosto em estar consigo e em ajudar neste processo, que sei ser um processo bastante difícil para quem sofre de obesidade. Assim sendo, despeço-me, agradecendo-vos terem estado aí desse lado, mais uma vez, dizendo-vos que iremos ter um próximo workshop daqui a um mês. Confesso-vos que não tenho aqui de cor, portanto, o tema, mas será no mês de maio. Volto a dizer para quem entrou mais tarde que iremos realizar um workshop gratuito e presencial no dia 11 de maio, no dia 10, sábado, deixem-me conferir, não vai eu estar a dizer a geneira, sábado, é um sábado e é em maio, portanto, é dia 10, não dia 11, dia 10 de maio, num auditório aqui na Avenida Fontes Pereira de Melo. Esse evento é gratuito. Nós vamos ter o nosso corpo clínico a falar sobre longevidade saudável. Vamos ter um psiquiatra que vem da Suíça a falar sobre a portanto, alimentação, a forma como a alimentação influencia os nossos neurónios e o nosso cérebro. E vamos ter também algumas figuras públicas que estarão a partilhar connosco as suas vivências nesta fase da vida, como a Bárbara Guimarães, a Carla Salgueiro, que é uma atriz, e outras que ainda estão sujeitas à confirmação, mas que irão estar a partilhar connosco, de facto, a forma como vivem esta fase dos 50, porque estamos a falar de longevidade saudável nesse workshop, e, portanto, estão todas convidadas. Só quero dizer que existem lugares limitados, porque é presencial, e, portanto, quem se inscrever primeiro, que a gente ainda não abriu inscrições, fiquem atentas, é quem poderá estar connosco. Agradeço-vos então, um resto de boa noite a todos e a todas, e até uma próxima. Com licença então. Fiquem bem.